Muito obrigado a presença da Alice, da Júlia, Arnaldo. Até entrou uma música aqui, mas vai ficar de fundo aqui, uma música muito bonita do Daryl Hall e John Oates, Say It Isn't So. Mas vamos lá falar um pouquinho, Arnaldo, sobre as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje. Nós falamos do consórcio regional, fala do contorno da BR-101 que entra em nova discussão. Isso é uma coisa importante para o trânsito da cidade, para o alívio do trânsito na cidade. E volta e meia, volta a baila. Não, é verdade, é um tema extremamente importante, mas que, como eu já falei em outras oportunidades aqui, infelizmente não passa do campo da discussão. Tomara que agora seja diferente, pois né? E que a gente possa avançar nessa pauta, que é uma pauta extremamente importante para a cidade. Como você mesmo fala, você tira o fluxo de veículos pesados da área urbana e isso vai facilitar bastante o trânsito. Então é um fato que precisa ser feito. Todo mundo sabe o benefício que foi Arthur Bernardes, sobretudo com o desenvolvimento do Porto do Açu, em que carros pesados precisam passar para São João da Barra, e ali você tira da 28 de março, porque se trava 28 de março, trava a cidade inteira, né? O trânsito de Campos é muito assim, você trava uma rua, trava a cidade inteira. Então, se com o Arthur Bernardes houve esse avanço, imagina quando sair aí a questão do contorno da BR-101. Pois é. E outro assunto interessante na Baixada e Martins Laje, a integração tarifária já é realidade. Isso. O que acontece? Os terminais provisórios já estão instalados, né, que provavelmente em breve, pelo menos é o que a gente acredita, que a gente espera, que em breve os terminais sejam fixos nos pontos ideais. Do terminal para o centro, a pessoa paga uma passagem só. Por exemplo, quem vem vou pegar Goytacazes. Vem de Goytacazes, pegou uma van, vai chegar até o terminal, vai descer no terminal, vai subir no ônibus e vem para o centro. Pagou uma passagem só de R$ 2,75. Salvo engano, é o valor da tarifa única. Na volta, não. Na volta ele paga a passagem do ônibus e paga a passagem da van, ao menos por enquanto. A tendência é que no futuro isso se resolva com a integração seja plena, né? Hoje você tem aí uma integração parcial, está sendo gradual essa integração. E quando que ela vai ser plena? Com a bilhetagem eletrônica, com bilhete eletrônico tanto nas vans como nos ônibus. Aí sim você vai ter esse período de transição tranquilamente pagando uma passagem só. Bom, para finalizar aqui o nosso papo, lembrando que hoje tem a palestra do Ricardo Amorim no Trianon, grande economista, participa do programa Manhattan Connection. Casa cheia, lotado. Lota todos os ingressos vendidos. Inclusive tem uma promoção no Instagram da Folha da Manhã, né? Quem quiser, ainda a gente está lá, vai sortear, acho que às 4, hoje é dia 21, não é? Hoje é 21, tempo, 21. Com essa história de dormir picotado, então que a gente perde noção de tempo, mas hoje é dia 21, então no Instagram da Folha da Manhã, né? Quem ainda não segue, pode ir lá procurar no Instagram, tem uma promoção, 3 ingressos. Devem ser os 3 últimos, porque 3 últimos. Para compra já está esgotado. Exatamente. E o interessante é que o sorteio acontece às 4 horas, só para dar tempo ainda de ir lá ver as regras e participar. O Ricardo Amorim é um grande economista, ele viaja o Brasil inteiro dando suas palestras, escreve a respeito, tem livros publicados. E não é só isso, tem uma mesa redonda anterior, né, participando vários empresários. Entre eles os diretores do Grupo Folha, exatamente, né? O Cristiano está participando, exatamente. Outros empresários aqui da nossa região. Esse debate sobre a perspectiva do cenário econômico. A gente conversou aqui na segunda-feira sobre isso, né, com o Otávio da UNO e com o que Felipe, é um dos organizadores. Sim. E com o Felipe da CDL. Nútil da CDL. E todo mundo apostando nessa retomada da economia em Campos, né? Um novo fôlego da economia. A construção civil já dando aí sinais de recuperação, o comércio se inovando com promoções, inclusive, para esse novo fôlego da economia. A gente sabe o quanto que isso gera e movimenta renda para a nossa cidade, cria emprego, não só para a nossa cidade, né? Eu falo muito para todas as cidades, então é um passo muito importante. Isso, só para falar em economista, hoje tem essa palestra importantíssima com o Ricardo Amorim,
que, como a gente já está falando aqui, casa cheia hoje no Trianon, e amanhã a gente vai também falar sobre economia, Marco. A gente vai estar trazendo aqui o professor Alcimar Chagas, economista, tem raiz lá em São João da Barra. Claro que vai chegar um momento que eu vou puxar um pouquinho de sardinha para lá também. No primeiro segmento. A gente vai falar sobretudo na questão de petróleo, e não é uma coisa só São João da Barra, é uma coisa da região. Da região norte fluminense. Ele tem vários, acompanha esses números de norte do petróleo, e a gente vai falar sobre essa perspectiva de perda dos royalties, impacto desses royalties no município. O professor tem vários estudos nesse sentido, tem livros publicados nesse sentido, então bate-papo dessa questão econômica. E claro, sempre que eu trago economista, sempre que eu entrevisto economista, eu gosto de contextualizar com o dia a dia. E o professor Alcimar tem uns bons exemplos que ele usa, sempre já entrevistei em outras oportunidades, porque parece uma coisa muito distante, e na verdade não é, né? A economia está no nosso dia a dia. No dia a dia, né? Dizem que as melhores economistas são as donas de casa. Justamente, ele usa esses exemplos, inclusive. Mas, Arnaldo, só para encerrar, então, quem não for à palestra, né, mas que gosta de cinema, por exemplo, o Cineclube Goitacá, que fica ali no meio do prédio Medical Center, vai apresentar um filme com os comentários do Gustavo Alejandro Oviedo, que é um filme que particularmente eu acho fantástico, porque já vi 3 ou 4 vezes, gosto demais desse filme. Em inglês se chama Midnight Run, que, curiosamente, a tradução é parecida, coisa rara, né? É Fuga Meia-Noite, Midnight Run, e não deixa de ser mesmo, é uma Fuga Meia-Noite, com um grande ator, Robert De Niro, e um outro grande ator, um pouco não muito valorizado, mas um atorzaço, que é o Charles Grodin, que tem filmes fantásticos no seu currículo, e é uma história muito interessante, porque aqui só tem uma correção, são 2 sujeitos diferentes, um que é policial durão, que é o Robert De Niro, e um contador da máfia. O contador da máfia ele realmente mas no filme o Robert De Niro não é policial, ele nem policial durão, ele é como é que chama? Caçador de recompensa, que é outra coisa bem diferente, que normalmente são pessoas independentes, você não precisa ter sido policial, não é investigador particular, não. E ele é um caçador de recompensas, é o Ransom Hunt, e ele encontra o cara para entregar e para receber a recompensa. O filme é sensacional. Vale a pena. E com os comentários do Oviedo, então, deve ser melhor ainda. Exatamente. O Cineclube, a gente fala muito de falta de opções culturais, falta de opções gratuitas. O Cineclube é toda quarta-feira, 7 horas no Medical Center. Então, hoje está aí com esse filme do Oviedo, fica o convite para todo mundo participar. Agora, Marco, antes da gente fechar, eu sei que já estou estouradaço no tempo, eu vou fazer um comentário sobre uma das manchetes de hoje, que eu cheguei um pouquinho atrasado, que é essa questão do sequestro que a gente trouxe ontem de manhã, que fechou ali a ponte Rio-Niterói. Eu queria só corroborar com a opinião que eu acho que é de muita gente do que aconteceu ontem. A ação da polícia foi uma ação tecnicamente perfeita, no meu ponto de vista. Infelizmente, quando o sequestrador ele toma aquela atitude, ele se expõe, ele se coloca em risco. É uma opinião totalmente pessoal, isento da opinião do jornal, isento da opinião de veículos de comunicação, o qual eu represento aqui falando como editor-geral da Folha, como você sempre me apresenta. Estou falando uma questão muito mais pessoal do que como jornalista. Sim, mas, porque, aliás, nós temos todo o direito. Né? Exatamente. Tecnicamente foi uma ação perfeita. Agora, aquela cena do governador Wilson Witzel descendo do helicóptero, aquilo ali foi um teatro, comemorando como se fosse um gol, aquilo é extremamente revoltante para uma autoridade que como é o caso do governador, um ex-juiz que conhece a realidade. Aquilo ali é extremamente ruim para a imagem do Rio de Janeiro de forma geral. A ação da polícia não. A ação da polícia foi taticamente perfeita. Infelizmente, foi um jovem que morreu numa atitude revoltante também, porque ele colocou em risco a vida de muito mais gente. Então a polícia realmente tinha que agir de alguma forma. Muito melhor do que o desfecho do caso do ônibus 174, que acabou uma vítima sendo assassinada, atingida e morrendo, que foi a professora. Né? Então, não há críticas ao posicionamento da polícia. Há críticas, sim, à postura do governador. E, por sinal, depois daquela cena ridícula dele descendo do helicóptero comemorando, ele deu uma entrevista perfeita, na ponte mesmo. Uma entrevista, uma das melhores entrevistas. Já o entrevistei por e-mail e pessoalmente algumas vezes.
Já estive com ele várias oportunidades, mas acho que uma das melhores entrevistas que eu ouvi foi na entrevista de ontem, quando ele falou da eficiência da polícia, do suporte às famílias das vítimas, mas também à família do sequestrador. Uma entrevista de um representante de Estado. Mas Pena aquela que a cena corridinha, anterior... aquela corridinha ficou de um ridículo. Bom, E tem uma repercussão também local desse caso, que foi o deputado Gil Viana, né, inclusive está na primeira dobra do jornal de hoje, que vai para as redes sociais comemorar um CPF cancelado. Não é uma postura de estadista, embora seja um discurso que agrade a muita gente, né, que agrade muito cristão, o que é muito mais interessante de se falar, né? Não sei como que um cristão tem coragem de colocar um discurso desse CPF cancelado, pelo conceito de cristianismo, que eu conheço pelo menos, pode ser que o que eu conheço seja diferente do que as outras pessoas conheçam. Não estou aqui defendendo bandido, não estou aqui defendendo que não tenha que ter tática, muito pelo contrário, a polícia foi extremamente eficiente e coerente na sua ação, mas as comemorações de autoridades realmente não são pertinentes num caso como esse. Ao contrário, né? Ao contrário. Deveria demonstrar tristeza pelo desfecho. Tecnicamente, não precisa Tecnicamente nem demonstrar. foi nem perfeito, nem mas é uma pena que um jovem de 20 anos chegue a esse ponto. Não precisa nem demonstrar compaixão não precisa compaixão. Eu estou falando sentir que existe triste. uma família por trás, existe uma história por trás, existe um contexto por trás. A mãe daquele jovem, tanto é que tem uma história bonita que o Globo pegou, e o Jornal da Globo deu ontem também, foi a hora que eu cheguei a casa, estava no Jornal da Globo. Da mãe do rapaz com o pai de uma adolescente que estava no ônibus. Quem acolheu a mãe do sequestrador na delegacia foi o pai de uma vítima. Que disse, ela não tem culpa do que aconteceu. Exatamente. Bom, gente, obrigado, Arnaldo. Bom dia de trabalho. E voltamos amanhã com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E vamos seguindo com a programação musical da Folha FM.